Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os tumores do nariz com respeito a alguns tumores benignos, né? Vamos citar também alguns tumores malignos aqui. Então vai ser uma aula bem mesclada hoje, mas a gente começa com os tumores benignos, né? Desde nariz e seios paranasais. Então, dos benignos, nós vamos falar desde os tumores epiteliais, os não epiteliais. E hoje a gente vai falar até os papilomas. Beleza? Então, as generalidades desses tumores benignos do nariz e dos seios paranasais, geralmente eles são tumores que começam de forma assintomática, mas podem depois de um tempo começar a produzir obstrução nasal, rinorreia, tá bom? Congestão sinusal, dor na face, epístase, diplopia, começa a afetar a visão também, porque pode vir comprimir ali nervo, tá bom? Proptose, perda visual, epífora, cefaleia, alterações de personalidade, massas palpáveis no paladar duro, tá? Então, dependendo do tempo de evolução e da clínica desse tumor aí, pode começar a apresentar essas alterações. Beleza? Bom, a exploração física, né? Vai depender então desde a órbita, da cara, cavidade oral e do nariz dos seios paranasais. No nariz e nos seios paranasais nós vamos observar ali massa polipóide, né? Desvio de tabique interceptal e também a valoração endoscópica. Avaliar esse paciente endoscopicamente. Tá bom? A cavidade oral ali, observamos ali perto dos dentes, do paladar duro, algum tipo de tumoração, algum tipo de alteração, tá bom? E no rosto, né, cara e órbita, observamos ali tumefação nasal e engrossamento da pele. O paciente pode nos referir também diplopia, podemos observar proptose e perda visual. Beleza? Vamos lá, exploração física, nós vamos observar alguns nervos craniais aí também, né? Desde o primeiro nervo a gente fala aí de uma alteração olfatória, beleza? Então, temos afetações diretas ou segundo nervo também, parte nervo óptico, nervo terceiro, né, óculo motor. E também nós podemos ter alteração de quarto, tá? Quarto nervo cranial aí, que a gente fala do nervo troclear, ok? Mas e o quinto? Tá? No quinto a gente pode ter afetação aí, mas já na parte supraorbitária, tá? E no maxilar, beleza? No sexto nervo a gente observa aí alterações aí de abdutores, ok? Rama supraorbitária. E outra situação que a gente observa na exploração física também são situações de otite média serosa, porque você começa a ter afetação aqui de trompa de Eustáquio, beleza? Então pode afetar otite média serosa. Exames de imagem, né? Primeiro a gente observa ali a tomografia computadorizada. Fazemos ali uma boa delineação da massa e a gente descobre se há invasão óssea ou não, tá bom? No caso que a gente tem um quadro de mucocele. E na ressonância magnética, né, a gente tenta ali descobrir, ali, conhecer a alteração real da fossa cranial anterior, base do crânio e órbita, tá bom? A gente consegue delinear os tecidos moles e distinguir o que é secreção e o que é tumoração, tá bom? Então a gente observa ali alguns tumores benignos de seios paranasais, alguns seios ali, né? O paranasal ali de Vatters, né? Seios maxilares e frontais. A gente observa ali o de Caldwell, que são os seios maxilares
e os etimoidais e os laterais, ok? Alguns tumores das cavidades perinasais. Vamos lá. Tumores benignos, nós falamos aqui de osteoma e condroma, tá bom? A parte de tumoração também de schwannoma e também neurofibroma, fibroma ossificante e cimentoma. Os tumores odontogênicos também, os hemangiomas, meningiomas, os papilomas, tá bom? Temos aqui tumores de agressividade que são intermédios, né? Papilomas invertidos, hemangiopericitoma, e os tumores malignos, né? Temos aqui o carcinoma já escamoso, adenocarcinoma, o próprio carcinoma adenoide quístico, tá? Carcinoma mucoepidermoide, os sarcomas e o melanoma maligno. Beleza, entram todos aí como tumores malignos. Generalidades, né? Geralmente se originam no epitélio escamoso, né? A gente fala em epitélio schneideriano e epitélio cilíndrico pseudoestratificado derivado de membrana ectodérmica schneideriana. E todos esses papilomas se tratam com cirurgia e devem sofrer ressecção em bloco, tá? Então retira todos ali para diminuir a probabilidade de reincisão. O que está associado também ali é o próprio vírus, o HPV e o vírus de Epstein-Barr. Vamos lá. Os papilomas do trato nasosinusal. Temos ali o papiloma invertido, que ele tem apenas 13% de malignidade, uma malignidade razoavelmente, mais ou menos, até alta ali, né? O papiloma fungiforme, 3,5%, e o papiloma cilíndrico, que tem maior malignidade que o cilíndrico. Tem maior malignidade que o papiloma invertido. O papiloma cilíndrico ele tem uma característica de provavelmente ser mais maligno, tá? Só que a reincidiva dele é menor, ok? Vamos lá. Seguindo a Krause, né? Em função da endoscopia, tomografia axial computadorizada, classificamos os papilomas invertidos em estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 1 é quando ele está localizado só na cavidade nasal. O 2 é quando já tem afetação do seio etimoidal e zona superior e medial do seio maxilar. Tá bom? Estágio 3, o que acontece? Eu já tenho afetação também da zona lateral e inferior do seio maxilar e se estende ao seio esfenoidal. E o estágio 4 é quando se estende fora dos confins do nariz e seios, assim como qualquer malignidade, tá bom? Começar então a falar desses papilomas aí, membrana schneideriana, né? Temos ali ciliado colunar, células epiteliais cuboides, células caliciformes, não ciliada colunar de microville e células basais. Aí eu tenho a característica de cada um, né? O invertido ele é um epitélio escamoso ou ciliado. O oncocítico, né? O oncocítico, ele tem ali capas múltiplas de células colunares. E o fungiforme ele é variável, né? Tem esse epitélio variável, mas é mais rico em queratina, ok? O papiloma invertido ele compreende ali cerca de 0,5 a 4% dos tumores nasais. Tem ali uma média ali de aparição em torno dos 40 anos de idade e afeta homens, né? Em torno ali de 4 para 1. Vamos lá. Sintomas. Obstrução nasal unilateral. Então aquele paciente começa a falar para você que tá só um lado do nariz obstruído. Ah, doutor, então me entope só um lado do nariz. Tá bom? Aquela rinorreia, aquela secreção pelo nariz de caráter sanguinolento, ok? E a sensação de pressão facial. Como que a gente diagnostica isso daí? Primeira coisa com a clínica, com o paciente refere, depois a gente faz endoscopia, tá?
faz tomografia, faz ressonância nesse paciente e a parte de estudo histológico. Estudo histológico aqui já entra a parte de análise patológica, né? De anatomia patológica, parte de biópsia desse papiloma, tá bom? O tratamento disso aqui é cirúrgico e farmacológico, tá bom? Abordagem nasal aqui, a polipectomia ou o esfenoetimoidectomia, tá bom? E já em questão de abordagem extranasal, ela é limitada, né? A cardiolook, que é a etimoidectomia externa. A abordagem extranasal radical é a rinotomia lateral ou degloving com ressecção em bloco da parede lateral. Então já é uma cirurgia mais agressiva aqui. E a ressecção endonasal endoscópica e depois a radioterapia para fazer o controle, os controles celulares aí. Ok? Entre os tratamentos também, ó, que a gente faz aqui, parte de cirurgia recidivada do papiloma invertido, né? Vai depender do estado de Krause de pacientes operados. Então nós temos aqui o Krause 1, 2, 3 e 4, tá bom? Observamos aqui que houve duas recidivas com respeito à parte de cirurgia endoscópica, né? E 4 recidivas também na parte endoscópica, mais na parte de polipectomia. E só 3 recidivas na questão de rinotomia lateral um pouco mais agressiva. Ok? A abordagem de vlogging, né, que a gente falou lá, de gloving, né? Primeiro você faz anestesia geral, intuba esse paciente, tá bom? Intubação orotraqueal, infiltra xilocaína com epinefrina para diminuir o sangramento na parte ali subcutânea da pirâmide nasal, tá bom? O surco gengivo bucal também superior e as fossas nasais, você vai fazer uma boa anestesia ali com essa lidocaína ou xilocaína com epinefrina, ok? E aí você faz a incisão endonasal circular de aproximadamente 5 milímetros, tá? Na borda vestibular intercepto colunelar, bom, transfixante e intercartilaginoso. Essa incisão superior de molar a molar, né, vem por cima do borde e você aprofunda até o osso, tá bom? Você vai liberar ali o complexo cloponeurótico do lábio superior até chegar aos orifícios periformais, espino nasal e parede anterior dos maxilares. Tá bom? Aí você já vai ter acesso a essa tumoração. Tá? 2 incisões nasais, são 2 incisões, né, nasal e bucal, se conectam ali continuamente, tá bom? E aí você consegue fazer a ressecção, tá? A osteotomia complementar, o desarme ósseo frente a essa situação para retirada dessa tumoração aí, beleza? Temos o tratamento de Cardiolook. Cardiolook é meio o mesmo esquema, tá bom? A gente faz a remoção, tá bom? Faz a incisão ali por cima e retira aquela tumoração, retira a massa. Papiloma fungiforme, né? As generalidades deles são ali afetações de entre 20 a 50 anos de idade, de 2 a 10 vezes mais comuns em homens, tá bom? Se originam ali no tabique nasal na porção anterior. E geralmente eles tendem a cometer somente uma narina, são unilaterais solitários, tá bom? Vamos lá. Sintomas: epístase, sangramento nasal, obstrução, massa assintomática. Você começa a reparar uma massa, uma tumoração ali que não dói, tá bom? E você
começa a ver na exploração, né? Esofítico, papilar rosado ou um pouco mais escurecido, não translúcido, de base larga, grudado ali à parede do tabique. Tá bom? O diagnóstico pode ser clínico, pode ser tomografado ou anatopatológico. Só que esse tipo de tumoração, esse tipo de papiloma, ele é um pouco mais raro. Tá bom? Ele pode ter... Esse aqui já é o papiloma cilíndrico, né? O papiloma cilíndrico, que é o schneideriano, o oncocítico, ele tem uma afetação igual entre homens e mulheres, tá bom? Geralmente em pacientes maiores de 50 anos. E ele ocorre, tem uma característica peculiar dele aqui, que ele dá só na parede lateral dos seios paranasais, tá bom? E o paciente cursa também ali com epístase e obstrução nasal. Característica dele, também rosado, bronzeado, avermelhado ou é acinzentado com crescimento papilar ou polipóide, ok? Beleza, pessoal? Hoje a gente vai até aqui, a aula que vem a gente comenta de novo sobre esse angiofibroma juvenil nasofaríngeo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os tumores do nariz com respeito a alguns tumores benignos, né? Vamos citar também alguns tumores malignos aqui. Então vai ser uma aula bem mesclada hoje, mas a gente começa com os tumores benignos, né? Desde nariz e seios paranasais. Então, dos benignos, nós vamos falar desde os tumores epiteliais, os não epiteliais. E hoje a gente vai falar até os papilomas. Beleza? Então, as generalidades desses tumores benignos do nariz e dos seios paranasais, geralmente eles são tumores que começam de forma assintomática, mas podem depois de um tempo começar a produzir obstrução nasal, rinorreia, tá bom? Congestão sinusal, dor na face, epístase, diplopia, começa a afetar a visão também, porque pode vir comprimir ali nervo, tá bom? Proptose, perda visual, epífora, cefaleia, alterações de personalidade, massas palpáveis no paladar duro, tá? Então, dependendo do tempo de evolução e da clínica desse tumor aí, pode começar a apresentar essas alterações. Beleza? Bom, a exploração física, né? Vai depender então desde a órbita, da cara, cavidade oral e do nariz dos seios paranasais. No nariz e nos seios paranasais nós vamos observar ali massa polipóide, né, desvio de tabique interceptal e também a valoração endoscópica. Avaliar esse paciente endoscopicamente. Tá bom? A cavidade oral ali, observamos ali perto dos dentes, do paladar duro, algum tipo de tumoração, algum tipo de alteração. Tá bom? E no rosto, né, cara e órbita, observamos ali tumefação nasal e engrossamento da pele. O paciente pode nos referir também de diplopia, podemos observar proptose e perda visual. Beleza? Vamos lá, exploração física, nós vamos observar alguns nervos craniais aí também, né, desde o primeiro nervo a gente fala aí de uma alteração olfatória, beleza? Então, temos afetações diretas ou segundo nervo também, parte nervo óptico, nervo terceiro, né, oculomotor. E também nós podemos ter alteração de quarto, tá? Quarto nervo cranial aí, que a gente fala do nervo troclear. Ok? Mas e o quinto? Tá? No quinto a gente pode ter afetação aí, mas já na parte supraorbitária, tá? E no maxilar. Beleza? No sexto nervo a gente observa aí alterações aí de abdutores, ok? Rama supraorbitária. E outra situação que a gente observa na exploração física também são situações de otite média serosa,
Porque você começa a ter afetação aqui de trompa de Eustáquio, beleza? Então pode afetar otite média serosa. Exames de imagem, né? Primeiro a gente observa ali a tomografia computadorizada. Fazemos ali uma boa delineação da massa e a gente descobre se há invasão óssea ou não, tá bom? No caso que a gente tem um quadro de mucocele. E na ressonância magnética, né, a gente tenta ali descobrir, ali, conhecer a alteração real da fossa cranial anterior, base do crânio e órbita, tá bom? A gente consegue delinear os tecidos moles e distinguir o que é secreção e o que é tumoração, tá bom? Então a gente observa ali alguns tumores benignos de seios paranasais, alguns seios ali, né? O paranasal ali de Vatters, né? Seios maxilares e frontais. A gente observa ali o de Caldwell, que são os seios maxilares e os etimoidais e os laterais, ok? Alguns tumores das cavidades perinasais. Vamos lá. Tumores benignos, nós falamos aqui de osteoma e condroma, tá bom? A parte de tumoração também de schwannoma e também neurofibroma, fibroma ossificante e cimentoma. Os tumores odontogênicos também, os hemangiomas, meningiomas, os papilomas, tá bom? Temos aqui tumores de agressividade que são intermédios, né? Papilomas invertidos, hemangiopericitoma, e os tumores malignos, né? Temos aqui o carcinoma já escamoso, o adenocarcinoma, o próprio carcinoma adenoide-quístico, tá? Carcinoma mucoepidermoide, os sarcomas e o melanoma maligno. Beleza, entram todos aí como tumores malignos. Generalidades, né? Geralmente se originam no epitélio escamoso, né? A gente fala em epitélio schneideriano e epitélio cilíndrico pseudoestratificado derivado de membrana ectodérmica schneideriana. E todos esses papilomas se tratam com cirurgia e devem sofrer ressecção em bloco, tá? Então retira todos ali para diminuir a probabilidade de reincisão. O que está associado também ali é o próprio vírus, o HPV e o vírus de Epstein-Barr. Vamos lá. Os papilomas do trato nasosinusal. Temos ali o papiloma invertido, que ele tem apenas 13% de malignidade, uma malignidade razoavelmente, mais ou menos, até alta ali, né? O papiloma fungiforme, 3,5%, e o papiloma cilíndrico, que tem maior malignidade que o cilíndrico. Tem maior malignidade que o papiloma invertido. O papiloma cilíndrico ele tem uma característica de provavelmente ser mais maligno, tá? Só que a reincidiva dele é menor, ok? Vamos lá. Seguindo a Krause, né? Em função da endoscopia, tomografia axial computadorizada, classificamos os papilomas invertidos em estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 1 é quando ele está localizado só na cavidade nasal. O 2 é quando já tem afetação do seio etimoidal e zona superior e medial do seio maxilar. Tá bom? Estágio 3, o que acontece? Eu já tenho afetação também da zona lateral e inferior do seio maxilar e se estende ao seio esfenoidal. E o estágio 4 é quando se estende fora dos confins do nariz e seios, assim como qualquer malignidade, tá bom? Começar então a falar desses papilomas aí, membrana schneideriana, né? Temos ali ciliado colunar, células epiteliais cuboides, células caliciformes, não ciliada colunar
de microville e células basais. Aí eu tenho a característica de cada um, né? O invertido, ele é um epitélio escamoso ou ciliado. O oncocítico, né? O oncocítico, ele tem ali capas múltiplas de células colunares. E o fungiforme, ele é variável, né? Tem esse epitélio variável, mas é mais rico em queratina, ok? O papiloma invertido, ele compreende ali cerca de 0,5 a 4% dos tumores nasais. Tem ali uma média ali de aparição em torno dos 40 anos de idade e afeta homens, né? Em torno ali de 4 para 1. Vamos lá. Sintomas. Obstrução nasal unilateral. Então aquele paciente começa a falar para você que tá só um lado do nariz obstruído. Ah, doutor, tem um entope só um lado do nariz. Tá bom? Aquela rinorreia, aquela secreção pelo nariz de caráter sanguinolento, ok? E a sensação de pressão facial. Como que a gente diagnostica isso daí? Primeira coisa com a clínica, como o paciente refere, depois a gente faz endoscopia, tá? Faz tomografia, faz ressonância nesse paciente e a parte de estudo histológico. Estudo histológico aqui já entra a parte de análise patológica, né? De anatomia patológica, parte de biópsia desse papiloma, tá bom? O tratamento disso aqui é cirúrgico e farmacológico, tá bom? Abordagem nasal aqui, a polipectomia ou o esfenoetmoidectomia, tá bom? E já em questão de abordagem extranasal, ela é limitada, né? A cardioluc, que é a etmoidectomia externa. A abordagem extranasal radical é a rinotomia lateral ou degloving com ressecção em bloco da parede lateral. Então já é uma cirurgia mais agressiva aqui. E a ressecção endonasal endoscópica e depois a radioterapia para fazer os controles celulares aí. Ok? Entre os tratamentos também, ó, que a gente faz aqui, parte de cirurgia recidivada do papiloma invertido, né? Vai depender do estado de Krause de pacientes operados. Então nós temos aqui o Krause 1, 2, 3 e 4, tá bom? Observamos aqui que houve duas recidivas com respeito à parte de cirurgia endoscópica, né? E 4 recidivas também na parte endoscópica, mais na parte de polipectomia. E só 3 recidivas na questão de rinotomia lateral um pouco mais agressiva. Ok? Abordagem de vlogging, né, que a gente falou lá, de Gloving, né? Primeiro você faz anestesia geral, intuba esse paciente, tá bom? Intubação orotraqueal, infiltra xilocaína com epinefrina para diminuir o sangramento na parte subcutânea da pirâmide nasal, tá bom? O surco gengivo bucal também superior e as fossas nasais, você vai fazer uma boa anestesia ali com essa lidocaína ou xilocaína com epinefrina, ok? E aí você faz a incisão endonasal circular de aproximadamente 5 milímetros, tá? Na borda vestibular, intercepto colunelar, bom, transfixante e intercartilaginoso. Essa incisão superior de molar a molar, né, vem por cima do borde e você aprofunda até o osso, tá bom? Você vai liberar ali o complexo cloponeurótico do lábio superior até chegar aos orifícios periformais, espino nasal e parede anterior dos maxilares. Tá bom? Aí você já vai ter acesso a essa tumoração. Tá? 2 incisões nasais, são 2 incisões, né, nasal e bucal, se conectam ali
continuamente, tá bom? E aí você consegue fazer a ressecção, tá? A osteotomia complementar, o desarme ósseo frente a essa situação para retirada dessa tumoração aí, beleza? Temos o tratamento de Cardiolook. Cardiolook é meio o mesmo esquema, tá bom? A gente faz a remoção, tá bom? Faz a incisão ali por cima e retira aquela tumoração, retira a massa. Papiloma fungiforme, né? As generalidades deles são ali afetações de entre 20 a 50 anos de idade, de 2 a 10 vezes mais comuns em homens, tá bom? Se originam ali no tabique nasal na porção anterior. E geralmente eles tendem a cometer somente uma narina, eles são unilaterais solitários, tá bom? Vamos lá. Sintomas: epístase, sangramento nasal, obstrução, massa assintomática. Você começa a reparar uma massa, uma tumoração ali que não dói, tá bom? E você começa a ver na exploração, né? Esofítico, papilar rosado ou um pouco mais escurecido, não translúcido, de base larga, grudado ali à parede do tabique, tá bom? O diagnóstico pode ser clínico, pode ser tomografado ou anatopatológico. Só que esse tipo de tumoração, esse tipo de papiloma, ele é um pouco mais raro, tá bom? Ele pode ter, esse aqui já é o papiloma cilíndrico, né? O papiloma cilíndrico, que é o schneideriano, o oncocítico, ele tem uma afetação igual entre homens e mulheres, tá bom? Geralmente em pacientes maiores de 50 anos. E ele tem uma característica peculiar dele aqui, que ele dá só na parede lateral dos seios paranasais, tá bom? E o paciente cursa também ali com epístase e obstrução nasal. Característica dele, também rosado, bronzeado, avermelhado ou é acinzentado com crescimento papilar ou polipóide, ok? Beleza, pessoal? Hoje a gente vai até aqui, a aula que vem a gente comenta de novo sobre esse angiofibroma juvenil nasofaríngeo.